Olá, pessoal da Aprovação PGE que está nos assistindo, nos acompanhando aqui no YouTube nesse nosso projeto, trazendo conhecimento para vocês que gostariam de seguir a carreira dos concursos públicos. Eu sou a professora Camila Sabonge e hoje eu separei um tema de direito do trabalho para vocês que, infelizmente, muitos alunos não gostam. Mas ele cai, e quando ele cai, pessoal, ele é um diferencial, justamente porque muitos alunos não gostam dele. Então, muitos alunos acabam não estudando, mas você que está aqui comigo hoje vai sair depois desses 30 minutos sabendo muito sobre o tema, dominando muito sobre o tema, e aí vocês vão começar a torcer para que esse tema caia, e aí vocês vão acertar e o seu concorrente não, tá bom? Então, qual é esse tema? Tão temido aí, né, pelos alunos, o tema são as fontes do direito do trabalho, tá? Então, hoje nós vamos estudar fontes. Eu sou a professora Camila Sabonge, aqui está o meu Instagram, caso vocês queiram me contatar. E a gente vai começar pela famosa distinção entre fontes materiais e fontes formais, pessoal. Corta aqui para mim a tela. Pessoal, o que acontece? O que acontece é que, vamos pensar na nossa sociedade, tá? Na nossa sociedade, vocês conseguem observar, por exemplo, na pandemia. Na pandemia, vocês percebem que houve uma mudança muito grande nas relações de trabalho que foram geradas por causa de um evento, né? Um evento de saúde pública. Esse evento de saúde pública, ele acabou influenciando diretamente as relações de trabalho e em virtude desse impacto severo que causou nas relações de trabalho, houve também uma demanda para que se elaborassem novas normas, tá? Nesse exemplo, a gente consegue observar muito claramente as fontes materiais e fontes formais. As fontes materiais, pessoal, são aquelas coisas, aqueles eventos, aqueles acontecimentos que estão aí na nossa sociedade. Pode ser, por exemplo, um evento de saúde pública, a pandemia. A pandemia é uma recente fonte material que impactou diretamente as relações de trabalho e gerou a demanda para que fontes formais existissem. As fontes formais são as leis, os decretos, os acordos e convenções coletivas, aquilo que a gente tem formalmente posto no direito. Outro exemplo para vocês entenderem, solidificarem essa diferença e nunca mais errarem. Pessoal, eventos políticos. Vocês percebem que eventos políticos impactam severamente nas modificações das legislações trabalhistas. Porque se a gente tem um partido político mais de direita, a gente vai ter uma flexibilização, uma tendência de flexibilização às normas trabalhistas, às normas protetivas trabalhistas. Se a gente tem um partido político mais de esquerda no poder, a gente vai ter uma tendência de normas mais protecionistas, e assim vai. Então, vocês percebem que nesse tipo de situação, no qual você tem uma eleição, no qual você tem uma modificação de poder executivo, vocês percebem que qual é a fonte material, pessoal? A fonte material é a própria modificação do poder e a modificação, consequentemente, ideológica. Então, isso é uma fonte material que vai impactar diretamente nas fontes formais, porque há uma necessidade, muitas vezes, do governante modificar as normas, as leis, as fontes formais, para que ele consiga implementar os seus discursos políticos, tá? Outro exemplo, vamos para outro exemplo, um terceiro exemplo. Reivindicações populares, pessoal. Greves, tá? Nesse caso, a sociedade se organiza, então é um poder informal, é uma fonte material para pleitear, reivindicar que fontes formais sejam elaboradas, tá? Então vocês percebem que qual é a diferença entre fontes materiais e fontes formais? As fontes materiais sempre vão ser aquilo que de alguma forma está na nossa sociedade e gera inputs, ou seja, influências
nas fontes formais, ou para a criação das fontes formais, ou para a modificação das fontes formais. E por sua vez, essas fontes formais, elas são tudo aquilo que está solidificado, posto no nosso direito, né? São as nossas normas, então podem ser leis, pode ser a Constituição e assim vai, tá bom? Vamos organizar esse conhecimento aqui? Então vamos para o slide. Então, aqui no slide eu trouxe sistematizado para vocês as fontes materiais de um lado e as fontes formais. Então, fontes materiais, como é que eu vou definir? São fatos sociais, fatos políticos, econômicos, dentre outros que influenciam as normas jurídicas. Exemplos, pessoal, influências econômicas e políticas, movimentos sociais, reivindicações dos trabalhadores, foi o que a gente acabou de conversar. E aí uma recente fonte material, a própria modificação pandêmica, né? A situação pandêmica. Por sua vez, as fontes formais são instrumentos de onde emanam normas jurídicas, formas de exteriorização das normas jurídicas, tá? Então, nós temos aqui como exemplos leis, decretos, normas regulamentadoras, tá? Convenções e acordos coletivos. A gente vai ver aqui as principais fontes formais aqui, mas eu já vou adiantar para vocês, porque muita gente não sabe o que são normas regulamentadoras, pessoal. Na área do direito do trabalho, as normas regulamentadoras mais importantes que nós temos são as emitidas pelo Ministério do Trabalho. Então, nós temos o Ministério do Trabalho, que é um órgão vinculado ao Poder Executivo, e esse Ministério do Trabalho tem, por exemplo, os auditores fiscais do trabalho vinculados a eles, né? Eles fazem uma função de fiscalizar, tá? Mas, fora isso, o próprio Ministério do Trabalho ele tem possibilidade de emitir normas regulamentadoras que vão explicar, complementar a legislação. Então, veja bem, na matéria de meio ambiente do trabalho, nós temos algumas normas na Constituição, nós temos normas na CLT, mas muitas vezes a gente não consegue trazer toda a normativa detalhada para que todas as áreas, né, da nossa economia consigam implementar normas de prevenção de meio ambiente do trabalho, por exemplo. Quais são os EPIs, quais são os riscos de qual atividade, quais são as formas que você vai implementar uma CIPA, por exemplo, né? E tantas outras questões que são tratadas pelas normas regulamentadoras, tá? Então lá vocês vão observar, por exemplo, nessas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, muitas descrições, muitas complementações sobre meio ambiente do trabalho, ok? Seguindo, pessoal, aqui a gente vai falar de uma outra classificação que também é muito importante, tá? Que é a classificação, a divisão das próprias fontes formais. Então, a gente viu que tem as fontes materiais e as fontes formais, mas as fontes formais, elas também vão se subdividir em autônomas e heterônomas, tá? O que é auto? Quando a gente fala se autopreserve, né? O que eu quero dizer com auto? Eu quero dizer que é algo que vem de si próprio, né? Ou para si próprio, ou algo que vem de mim para mim mesmo. Então, quando a gente fala de autônomas, normas autônomas, é aquilo que vem da parte para si mesma. Então, veja bem, o acordo e convenção coletiva, né? Que são os exemplos mais clássicos de normas, fontes formais autônomas. Elas são aquelas normas que vão ser feitas pela própria categoria. No caso do acordo coletivo, a gente tem a categoria profissional negociando com a empresa para elaborar uma norma que vai ser aplicada a quem? Àquela própria categoria, àquela própria empresa. No caso das convenções coletivas, eu tenho uma categoria profissional e uma categoria patronal, né, sindicato dos empregados, sindicato dos empregadores, negociando para que essas normas sejam aplicadas a eles mesmos. Então, quando eu falo de autônomas, eu estou falando de algo que aquelas partes estão elaborando para elas mesmas.
Então, são os autores que elaboram as normas para eles mesmos, tá? Na mesma questão, da mesma forma, nos costumes. Os costumes, eles são aqueles atos reiterados que as pessoas vão exercendo e, de alguma forma, há uma crença coletiva de que aquilo deve ser respeitado. Então, veja bem, são as próprias pessoas que, na reiteração daquela conduta, elaboram, né, de forma informal, algo que elas mesmas vão respeitar. Então, também é autônoma, tá bom? Porque são as pessoas que fazem aquelas normas que vão respeitar aquela norma. No contrário, pessoal, de outra forma, acontece com as heterônomas. Heterônomo, tá? Significa que é algo que vem de outra pessoa, vem de outro indivíduo, vem do alheio àquelas partes. Então, se no autônomo eu elaborava a norma para eu me usufruir dela, no heterônomo é outro indivíduo, é um terceiro que vai elaborar uma norma que eu vou ser obrigada a respeitar. Essa é a maioria das fontes formais, pessoal. Aquelas fontes formais tradicionais que a gente estuda. A Constituição, as leis, os tratados e convenções internacionais, medidas provisórias, decretos, as sentenças normativas. Para quem não sabe o que é sentença normativa, né? É quando a gente tem um conflito coletivo que é posto para o juiz julgar e implementar uma sentença que vai ter uma força de lei, né? Uma força pode inovar no campo jurídico para aquelas partes, tá? Jurisprudência também é posto pelos tribunais, tá? A jurisprudência vinculante, tá bom? Então, pessoal, basicamente, eu tenho que lembrar que auto vem de mim para mim mesmo e hétero vem de outro indivíduo para eu ter que respeitar, ok? Agora, a gente vai começar a passar por algumas dessas figuras e falar um pouquinho sobre questões que podem vir na prova de vocês. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho de jurisprudência, a gente vai falar um pouquinho de questões controvertidas, importante sobre essas figuras que a gente estudou até agora, ok? Mas a parte mais doutrinária, mais chatinha de classificação, a gente já venceu, ok, pessoal? Então, vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho, recapitular a classificação, né, a definição que a gente já até comentou no slide anterior. Convenção coletiva e acordo coletivo. Nós temos essas previsões na CLT. A convenção coletiva está prevista no artigo 111 da CLT. Convenção coletiva do trabalho é o acordo de caráter normativo, ou seja, é uma norma pela qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis no âmbito das respectivas representações, as relações individuais de trabalho. Então, basicamente, pessoal, o que vocês têm que extrair dessa definição? Eu tenho sindicato dos dois lados. Eu tenho sindicato representativo da categoria econômica, ou seja, categoria patronal, categoria dos empregadores, e também tenho sindicato profissional, representante da categoria dos empregados. Eu posso ter mais de um sindicato de cada lado, mas geralmente acaba sendo um sindicato de cada lado, tá bom, pessoal? Agora, no acordo coletivo, o acordo coletivo ele é mais específico, porque eu tenho que ter sempre o sindicato dos empregados, tá? Tanto na convenção coletiva quanto no acordo. Isso é muito importante, pessoal. Sempre tem que ter o sindicato representante dos trabalhadores. Mas no caso do acordo coletivo, do outro lado, eu tenho, na verdade, uma empresa. Então, a empresa vai negociar com o sindicato. Isso está lá no artigo 611 da CLT, o parágrafo 1º, fala que é facultado aos sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar acordos coletivos com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica, tá? Que estipulem condições de trabalho aplicáveis no âmbito da empresa ou das acordantes respectivas relações de trabalho. Então, basicamente, a diferença vai ser no sindicato patronal. Se ele estiver presente, convenção. Se ele não estiver presente, se for só a empresa, é acordo. Ok, pessoal? E aí eu vou fazer aqui um adendo, tá? Um anexo para vocês, porque nós tivemos uma modificação
na reforma trabalhista. E isso é uma grande aposta. Eu já falei até na aula de princípios. Se vocês perderam a aula de princípios, vão lá dar uma olhadinha. Foi nossa primeira aula aqui nesse projeto do YouTube. Nós tivemos uma modificação na reforma trabalhista, pessoal. E a reforma trabalhista trouxe a prevalência sempre a prevalência do acordo coletivo sobre a convenção. Então, se eu tiver uma convenção coletiva e um acordo coletivo sobre o mesmo tema, mesmo que a convenção preveja norma mais benéfica, não vai ser ela aplicada, vai ser o acordo coletivo do trabalho. Isso daí é uma grande aposta para questões objetivas, tá, pessoal? Por isso eu trouxe esse adendo aqui para vocês. Seguindo, costumes. Os costumes, pessoal, como a gente já deu uma pincelada no assunto, trata-se de uso reiterado, da repetição constante e uniforme de determinado ato social. Deve haver consciência social, convicção de que essa prática reiterada e uniforme é fundamental para a sociedade, tá? Então, veja bem, o costume não é só quando você tem uma prática reiterada. Você tem que ter uma crença coletiva social de que aquele costume ele é obrigatório. Então todo mundo pratica aquele costume porque acredita que na verdade ele é obrigatório, tá? Então veja bem, eu preciso ter a prática reiterada, então é um elemento objetivo, mas eu também tenho que ter esse elemento subjetivo da crença social, ok? Seguindo, pessoal, aqui o artigo 460 da CLT prevê uma hipótese de aplicação de costume. Fala que na falta de estipulação do salário ou não havendo prova sobre a sua importância ajustada, o empregado terá direito a perceber salário igual ao daquele que na mesma empresa fizer serviço equivalente ou do que for habitualmente pago para serviço semelhante. Então, basicamente aqui, pessoal, nós temos um hábito, uma prática reiterada naquela coletividade de pagar aquele determinado valor para aquele determinado serviço, tá? Então, há uma crença coletiva de que há a necessidade de que aquele serviço seja pago da mesma forma que os outros são pagos. Então, a gente cria ali uma igualdade salarial, uma equiparação, ok? Seguindo, pessoal, e o regulamento de empresa, tá? Esse daqui é polêmico, então eu peço que vocês prestem atenção. E eu vou dar uma dica de ouro aqui para vocês, pessoal. Quando vocês virem questões de regulamento de empresa, vocês têm que ter uma atenção redobrada, tá? Porque o tema é polêmico. E com temas polêmicos, às vezes, dependendo da banca, a gente pode ter um pouquinho de controvérsia na questão do gabarito dessa prova objetiva. Então, se porventura vocês tiverem uma questão que prevê o regulamento em alguma das suas alternativas, vocês vão ter que analisar as outras alternativas e assim vocês vão conseguir responder. Por que eu estou falando isso? Porque, como tem controvérsia na doutrina, apesar de eu apresentar aqui para vocês o entendimento majoritário, podem haver bancas, às vezes, bancas menores, tá? Que apresentam um entendimento minoritário numa questão. É passível de recurso? Tá? Mas o que eu preciso ensinar vocês aqui é ter essa malícia de que quando vem regulamento, vocês tentam ver qual é a questão que está mais certa. Então, se tem alguma das outras figuras aqui que é pacífico a classificação, né? Vocês deem preferência a ela, tá? Agora, não, a questão me leva a crer que a resposta certa é o regulamento. Aí vocês coloquem o regulamento, mas façam essa análise da questão na sua totalidade, principalmente quando a gente tem regulamento na questão. Então, assim, eu vou explicar para vocês qual é a corrente prevalente, mas levem essa malícia na hora de fazer questões, porque vocês podem ver aí na resolução de questões que há essa rixazinha, dependendo da banca que vocês forem pegar, vocês podem se deparar com esse tipo de situação, tá bom? Então, vamos lá. O regulamento de empresa, ele é o conjunto de regras que é elaborado pelo empregador, tá? Ele faz esse tipo de conjunto de regras, pessoal, para tentar organizar a prestação de serviço. Então, o regulamento de empresa, ele pode prever questões de vestimenta, questões de como tratar os clientes, questões de como abordar metas, enfim, podem prever diversas coisas, tá? E, geralmente, o regulamento de empresa vai prever coisas que não estão na legislação.
Agora, como é que eu vou classificar o regulamento de empresa? Há uma polêmica nessa classificação, mas eu vou trazer aqui o que é majoritário para vocês, tá bom? Então, primeiro, vai ser considerado uma fonte formal se as regras formuladas pelo empregador forem de caráter geral e impessoal. Então, se eu tiver regras nesse regulamento de empresa que se aplica a todos os empregados de forma indiscriminada, então todo mundo deve fazer tal coisa quando chega para colocar o seu uniforme, para evitar contaminação no manuseio de carnes no frigorífico. Isso pode ser considerado um regulamento de empresa, porque é uma norma geral e impessoal, tá? Agora, se eu começar a colocar no regulamento de empresa coisas muito específicas para um ou dois, três funcionários de certo subsetor, aí já começa a ficar mais complicado. Agora, empresas grandes, né, usinas, frigoríficos, geralmente têm regulamentos que prevêem normas gerais de conduta daquela empresa. Uso dos vestiários, uso dos ambientes de lazer nos intervalos, né? Usos dos ambientes de alimentação, enfim, várias outras condutas que podem ser colocadas ali naquele regulamento, ok? 2, pessoal, se é ou não fonte autônoma. Por quê, pessoal? Porque o regulamento de empresa, se ele for estipulado por uma das partes sem qualquer tipo de discussão, ele poderia ser considerado uma fonte autônoma? Aí que está a questão. Então, a polêmica está aqui. É ou não é uma fonte autônoma? Não é prevista, por exemplo, pelo Estado. Não é estipulado pelo Estado. É estipulado por uma das partes. Mas sendo estipulado só por uma das partes, ele seria autônomo? E aí, então, que chega a nossa discussão. Se é ou não fonte autônoma. Isso dependerá da forma com que foi implementado. Se foi estipulado pelo empregador, não é autônoma, tá? Poderá ser heterônoma apenas. Caso tenha sido discutido com os empregados e votado, poderá ser autônoma, tá? Menos comum na prática, tá? Já aviso que nunca me deparei na minha atuação com um regulamento de empresa que tivesse sido discutido efetivamente com os empregados, tá? É muito mais raro, tá? Às vezes há algumas reuniões que são feitas coletivas, mas é mais por uma questão de formalidade, né? Não há efetivamente uma discussão efetiva, né? Para que os trabalhadores consigam propor efetivamente regras. Isso é menos comum na prática, tá, pessoal? Mas aí o que acontece? Estou trazendo aqui uma questão doutrinária, uma discussão muito atual para vocês, mas geralmente nas questões práticas, nas questões objetivas dos concursos, não vai ter essas descrições. Olha, o regulamento foi discutido com os trabalhadores, o regulamento não foi discutido. E aí que está a questão: como é que vocês vão classificar esse regulamento? Fonte autônoma, fonte heterônoma? E aí, se uma questão perguntar isso para vocês, vocês vão ter que ter a malícia de olhar as outras alternativas. Se tiverem fontes heterônomas nas outras alternativas e estão pedindo a fonte que é autônoma, e todas as outras são heterônomas, tem o regulamento de empresa ali polêmico e só ele poderia ser considerado uma fonte autônoma, vocês marcam ele, entendeu? Agora, se for o contrário, a mesma coisa, vocês vão olhar as outras alternativas. Geralmente o regulamento vai ser o único polêmico ali da sua questão e as outras vocês vão saber classificar. E aí vocês vão conseguir sair dessa, ok? Seguindo, pessoal, fontes heterônomas em espécie, né? Nós temos a nossa Constituição, que dispensa apresentações à lei fundamental e suprema, né? O ápice da pirâmide da teoria da hierarquia das normas de Hans Kelsen, as leis trabalhistas, né, que são competência da União, tá? De acordo com o artigo 22 da Constituição, mas pode haver autorização por lei complementar para os estados legislarem, tá? As medidas provisórias, as tão famosas, a gente está cansado na área trabalhista de medida provisória, né? Várias medidas provisórias ao longo da pandemia, elas são editadas pelo Poder Executivo, Presidente da República, com força de lei em situações de urgência, tá? E nós temos os tratados e convenções internacionais, tá?
terão vigência no ordenamento jurídico brasileiro se aprovados pelo Congresso Nacional. O que eu trouxe de vermelho aqui, importante para vocês na área do direito do trabalho, é que nós temos que lembrar que os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos têm hierarquia supralegal. E se elas forem votadas de acordo com o quórum de emenda constitucional, vão ter hierarquia igual à da Constituição. E, pessoal, quando a gente fala de direito do trabalho, nós estamos falando de tratados internacionais que versam sobre direitos humanos. Os tratados de direito do trabalho, eles são equiparados a tratados de direitos humanos. Eles falam de direitos sociais, de proteção à dignidade do trabalhador, e o trabalhador é um indivíduo humano, né? Então, pessoal, quando a gente fala da votação, por exemplo, das famosas convenções da OIT, Organização Internacional do Trabalho, dependendo do quórum com o qual elas forem votadas, elas vão poder ter essa hierarquia não só supralegal, mas também uma hierarquia de nível constitucional, ok? Os decretos, pessoal, são os atos do Poder Executivo, tá? Que são para regulamentar as leis, eles complementam, eles dão mais corpo para a lei, eles nunca podem ser contrários às leis, não podem inovar a lei, tá bom? Nem alterar a lei, eles só podem complementar, auxiliar a dar mais força para aquela lei, a efetivar aquela lei, tá? As sentenças normativas, que a gente até já comentou, que nos dissídios coletivos, nos conflitos coletivos, os tribunais eles podem colaborar para que aquele conflito termine, proferindo uma sentença. E essa sentença, pessoal, quando a gente está diante de um conflito coletivo econômico, que fala de questões econômicas, que fala de questões que demandam uma resposta que não está prevista na lei, essa sentença ela pode criar novas condições de trabalho, tá? É uma função atípica do judiciário, no qual ele meio que legisla por meio dessa sentença normativa, tá? É o chamado poder normativo. Tá? Outra coisa que vocês podem encontrar nas questões que eu trouxe aqui para vocês é que eles descrevem a sentença normativa como corpo de sentença, porque é proferido por tribunais, mas tem uma alma de lei, porque prevê novas normas para aquela categoria que está demandando, tá? Não vão ser normas que têm uma aplicação indiscriminada, só para aquela categoria em específico, tá? Seguindo, pessoal, a jurisprudência vinculante, trouxe aqui também para vocês, são fontes formais, tá? Nós temos as súmulas vinculantes do STF, nós temos os recursos repetitivos, recurso de revista repetitivo trazido ali na Lei 13.105, tá? E nós também temos os incidentes de assunção de competência, tá? Então, aqui eu trouxe, citando a jurisprudência vinculante para vocês, que elas também são fontes formais. Essa é a tese majoritária atualmente defendida. Hierarquia das fontes, pessoal. Aqui eu acho que a gente precisa demandar um tempinho para falar. Por quê? Porque aqui, efetivamente, a gente tem uma diferença com a área do direito do trabalho. Pessoal, no direito do trabalho, nós temos um princípio que se chama o princípio da norma mais benéfica. Esse princípio é extremamente importante no direito do trabalho. E ele basicamente vai falar o seguinte: se eu tiver várias normas que podem ser aplicadas a um caso prático, eu vou escolher aquela que é mais benéfica para o trabalhador. Então, aqui, tudo aquilo que vocês estudaram em teoria geral do direito acaba começando a ficar confuso, né? Porque vocês estudaram lá em teoria geral do direito, lá no primeiro ano de faculdade, que existe um pensador jurídico muito famoso, né, que se chama Hans Kelsen, e na sua pirâmide ele estipulava que no ápice da pirâmide estaria a norma fundante do nosso ordenamento jurídico, as normas constitucionais. Depois viriam as outras normas, as leis e assim vai, os decretos e aí todas essas normas formais que aí a gente já estudou,
tá? Agora, no direito do trabalho, essa hierarquia rígida prevista por Hans Kelsen, que é aplicada às outras áreas do direito, ela acaba sendo flexibilizada. Porque aqui, se eu tiver, por exemplo, uma convenção coletiva do trabalho que prevê uma norma mais favorável ao empregado do que a Constituição, eu não aplicarei a Constituição, eu aplicarei a convenção. Tá? Então, a regra geral no direito do trabalho é sempre a prioridade da norma mais benéfica ao empregado. E por que eu falo a regra geral? Porque a gente já comentou nessa aula que nós tivemos uma modificação na reforma trabalhista, não é? Que agora o acordo coletivo ele sempre vai ter prevalência sobre a convenção. Ok, pessoal? Então, isso é muito importante para vocês levarem para a prova de vocês. Seguindo. Bom, já explicamos aqui a questão da hierarquia mais flexível. O acordo e convenção, acordo versus convenção, também já falamos mais de uma vez nessa aula aqui, mas eu trouxe um quadrinho para vocês compararem a redação anterior da Constituição, não, da CLT, com a redação atual da CLT, tá? O negociado sobre o legislado também é uma questão, uma aposta grande para a prova de vocês. E eu trouxe aqui também, na hora que a gente está falando de hierarquia de normas, porque também foi uma forma de flexibilizar o princípio da condição mais benéfica. Porque o artigo 611-A, ele prevê que convenções coletivas e acordos coletivos do trabalho terão prevalência sobre a lei, quando, dentre outros, dispuserem sobre jornada, banco de horas, intervalos e assim vai. E aqui, pessoal, a gente tem a grande discussão se haverá prevalência mesmo se houver a estipulação de normas menos benéficas. Essa sempre foi a discussão desde que a reforma entrou, né, no nosso ordenamento jurídico. Por quê? Porque havia uma violação direta ao princípio da norma mais favorável. E mais do que isso, havia grande discussão se isso daqui seria uma carta branca para que houvessem negociações sobre todos os direitos trabalhistas, inclusive os direitos trabalhistas constitucionais, que são aqueles previstos lá no artigo 7º. Haveria uma carta branca aqui para que todos esses direitos fossem flexibilizados? E aí, pessoal? Já adianto para vocês que não, tá? E o STF já falou sobre isso, a gente vai falar sobre isso aqui no finzinho da nossa aula. Antes de passar para a decisão do STF, pessoal, eu só queria dizer que isso daqui é uma pegadinha clássica de prova para vocês, que o artigo 611-A, ele não traz um rol taxativo, tá? Por quê? Porque aqui no caput, ele fala que, entre outros direitos, tá? Então, veja bem, entre outros direitos, esses elencados no artigo 611-A podem ser flexibilizados, mas há possibilidade, inclusive, de eu flexibilizar outros direitos que não estão nesse artigo. Essa é a questão. E por isso, reafirmo que houve grande polêmica quando esse artigo foi implementado pela reforma trabalhista. E aí, pessoal, isso foi levado para o STF. E aqui também é uma grande aposta para vocês levarem para as provas de vocês. Por quê? Porque o STF já decidiu sobre o tema e a gente sabe que tudo que é decidido pelo STF, jurisprudência, né, é uma grande aposta para as provas objetivas. O examinador ele quer saber se você está atualizado. Prevalência do negociado sobre o legislado. O que o Supremo Tribunal Federal pensa sobre isso? O STF fixou a seguinte tese, que são constitucionais, pessoal. Então, nós podemos ter acordos e convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas. E aqui está o grande choque. Isso aqui foi algo que impactou severamente a prática trabalhista, tá? Porque era uma grande expectativa de que talvez esse artigo fosse considerado inconstitucional e ele não foi. Então, ele é constitucional, o STF deu a chancela nesse artigo e ele está plenamente vigente, tá? Agora, pessoal, outra questão importante é que ele também disse, o STF, que não há necessidade de você ter vantagens compensatórias com o trabalhador. O que significa isso, pessoal? Significa que na negociação eu posso ter redução de direitos
e não preciso ter uma contrapartida, ou seja, ó, eu tiro esse direito, mas eu te dou esse outro direito aqui e fica todo mundo feliz. Não precisa disso, tá? Para a constitucionalidade desses acordos, eu não preciso ter explicitamente essa contrapartida. Dei um direito para tirar outro. Ok? Então, esse é o segundo ponto importantíssimo dessa decisão. E o terceiro ponto importantíssimo dessa decisão é que o STF falou, olha, é constitucional, não precisa de contrapartida, mas esse artigo, o negociado sobre o legislado, o artigo 611-A, não é uma carta branca para que vocês saiam negociando tudo. Vocês têm que ter um mínimo de respeito com os direitos absolutamente indisponíveis. E quais seriam esses direitos absolutamente indisponíveis, pessoal? Nós temos tanto o 611-B da CLT, que prevê direitos que não podem ser flexibilizados, mas vocês vão conseguir observar, inclusive, que esse 611-B tem muita equivalência com a própria Constituição Federal. Então, essa ressalva do que é o mínimo existencial, do que é o minimamente indisponível, acaba abarcando os direitos trabalhistas constitucionalmente previstos. Então, esses a gente não pode flexibilizar, ok? Seguindo, pessoal, eu trouxe aqui também um tema importantíssimo que vai falar sobre as normas coletivas. Aproveitei para trazer isso daqui para vocês. As normas coletivas e a ultratividade. Pessoal, antes da reforma trabalhista, nós tínhamos uma súmula do TST, a súmula 277, que previa que as cláusulas normativas, acordos e convenções poderiam ter ultratividade. E o que é ultratividade? É quando você tem uma convenção coletiva, um acordo coletivo, e ele tem um prazo. E aí o que acontece? Negociou, firmou aquela convenção, o prazo está terminando e tem um direito lá previsto. Só que durante esse prazo, e depois até que ele terminou, eu não consegui entrar em acordo, sindicato da categoria, sindicato patronal, para firmar uma nova convenção prevendo aquele direito. E aí, o que acontece? Eu tô ali negociando, a gente não conseguiu fechar esse acordo, tá aquela questão, aquele impasse, ninguém consegue entrar num consenso para fechar a nova convenção, já venceu o prazo da outra, a gente está num limbo. Tá num limbo que não tem nova convenção, a antiga já terminou sua vigência, e aí? Esse direito estava previsto aqui, continua sendo aplicado, a convenção continua sendo aplicada, o que acontece? A tese do TST é que ela seria aplicada até que viesse nova norma coletiva, tá? Isso se chamava ultratividade. Vem a reforma e fala assim, não podemos ter ultratividade. Terminou o prazo, acabou, não tem mais o direito, tá? E aí, pessoal, nós tivemos a decisão sobre o tema pelo STF. E o STF, mais uma vez, julgou procedente a arguição de descumprimento do preceito fundamental, declarando inconstitucional a súmula e favorecendo o entendimento da reforma trabalhista. Então, na verdade, diz que realmente não há a possibilidade da ultratividade da norma, tá, pessoal? E com isso, nós terminamos mais uma aula aqui com vocês no YouTube. Eu espero que vocês estejam gostando. Se vocês estiverem gostando do nosso projeto, já se inscrevam aqui no canal da Aprovação PGE, porque nós temos mais um encontro semana que vem. Até mais!